Então, nos nossos 2 últimos cultos, foi como se fosse um arranjo divino, né, uma condução sobrenatural para um entendimento, para nós chegarmos aqui. Então, há 2 semanas atrás, nós ministramos sobre uma mudança de mentalidade. De alguma forma, você sair do vitimismo e abraçar a identidade de conquista que Deus te deu. Então você muda a forma de pensar, se apropria de quem você é para avançar. E no domingo passado nós aprendemos que essa conquista, ela não acontece de forma neutra. Então você percebeu que tem gigantes, que tem desafios, que tem forças contrárias e que você precisa se posicionar em fé para vencer tudo aquilo. E nós vimos também que tudo aquilo que é necessário, Deus já nos deu. Então, muitas vezes, a escassez está na forma que nós vivemos, e não naquilo que está disponível. Porque a fé que é necessária, Deus já liberou. A sabedoria que é necessária, Deus já liberou. O posicionamento que é necessário, Deus já te ensinou. Os recursos financeiros já estão disponíveis. Então, tudo que nós precisamos para crescer e avançar, já aconteceu. Fala assim, já aconteceu. Fala assim, eu sou um vencedor. Fala assim, eu avanço, eu conquisto, em nome de Jesus. Você crê nisso? Fala assim, eu creio. Mas olha que interessante, o conquistar, o avançar, ele para nós é um ponto de partida. Porque para Deus tão importante quanto o que eu faço, é como eu faço. Então, o alvo de Deus não é apenas que você toque em toda e qualquer promessa. O alvo de Deus é que você toque, mas da forma que Ele estabeleceu. E o que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é o papel da igreja na conquista. O papel dessa comunidade de fé na conquista. Então, se você observar conquistas que elas acontecem de forma isolada, elas normalmente não se sustentam. Muitas vezes, se você fazer um retrocesso da sua vida, quantas coisas que você já conquistou, que você já tocou, mas de forma sozinha, isolada, como um lobo solitário, e ao passar do tempo elas foram dissipando sobre as suas mãos. É como segurar água. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Mas quantas outras conquistas, por você estar no ambiente certo, conectado com as pessoas certas, você conseguiu sustentar. E eu, meditando sobre essa palavra, eu comecei a me lembrar, e eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, no dia 26 de abril de 2026, se você rebobinar a sua vida, quantas conquistas você pode dizer, olha, essa conquista na minha vida é fruto da igreja. É fruto de uma vida conectada com os irmãos. E eu comecei a pensar, irmão, tantas coisas que aconteceram na minha vida e só aconteceram por conta de estar conectado com os irmãos. Tem alguma coisa assim na sua vida? Amém? Estava aqui louvando a Deus e eu vi o Samuel ali. Fica de pé aí, Samuel. Está vendo esse irmão aqui, Samuel? Esse irmão foi o responsável por eu estar inserido em uma célula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela sua vida. Você é uma bênção, viu, meu irmão? Quando eu cheguei na igreja, eu me converti, tive a minha experiência com Deus, mas a minha experiência não tinha sido completa. Então, qual era a minha experiência? Eu quero ir para o culto. Porque crente vai para o culto, amém, irmão? Fala assim, crente vai para o culto. Essa era a minha forma de pensar naquele momento. Eu não queria viver uma vida de comunidade, uma vida conectada com os irmãos, porque eu queria ir para o culto. Então eu vinha para o culto, sentava na última cadeira, não queria falar com ninguém, queria ouvir, acabou meu culto, queria ir embora. Só que a nossa igreja é uma igreja em célula, amém, irmãos? Fala assim, aleluia pela minha célula. Só que as células acontecem e aconteciam, na sua maior parte das vezes, às quintas-feiras. Então eu tinha um problema. Mas na época eu fazia um MBA, que acontecia de quarta e de quinta-feira à noite. Então eu já tinha desculpa pronta. Os irmãos, você tem alguma célula? Eu não tenho. Quer ir para a minha célula? Eu falei, eu não posso, eu estudo à noite de quinta-feira. E aí aparecia o tempo todo um irmão, quer ir para a minha célula? Eu não dá, eu estudo de quinta-feira à noite, irmão. O discurso pronto.
E a minha esposa era da célula do Samuel. Ela ia lá para a célula, ia grávida, sozinha, e eu estava na aula. E um dia o Samuel, quero te convidar para ir para a célula. Eu falei, meu irmão, não dá. Eu estudo de quarta e de quinta-feira à noite. Aí ele vira para mim, mas eu achei uma célula de sábado. Lembra disso, Samuel? Eu falei, meu Deus, eu não estava preparado para aquilo. Eu não estava preparado para um Samuel na minha vida. Vou te apresentar para o líder. Eu falei, meu Deus, eu tenho alguns segundos para encontrar a saída para esse negócio aqui. E aí eu já olhei para minha esposa. Porque de domingo, o culto era no horário do jogo de futebol. Então eu já abri a mão de assistir um futebolzinho. Naquela época, eu sentia prazer em ver futebol. Porque meu time ganhava tudo. Hoje eu sou crente, amém, irmãos? E aí o Samuel foi lá para me levar para o irmão. E eu olhei já para minha esposa, ela já leu o meu olhar e falou, pera um pouquinho. Já ir de domingo na igreja e perder o futebol já é glória. Perder o sábado, o final de semana inteiro, é crente demais. E aí o Samuel foi me levar para um irmão. E eu pensando, o que eu vou falar, meu Deus, meu Deus, me ajuda a sair disso. Quando ele me apresenta para o irmão, foi um irmão que eu tive a minha primeira experiência com Deus dentro de um culto, era aquele irmão. Eu falei, não. Ele falou, minha célula é de sábado. Eu falei, não, nota meu telefone aí e tal. E a minha esposa olhando, achou que ia dar o telefone errado. E eu dei o telefone certo, ele me ligou. E sábado eu estava na célula, irmãos. E do dia que eu pisei na célula, minha célula começava sábado, 6 horas da tarde, era na casa do pastor Ricardo. E a gente ficava na casa dele até umas 10 da noite. Para quem não queria se envolver com o corpo. E quantas coisas na minha vida aconteceram depois que o Samuel foi lá e me apresentou para o líder e eu decidi me conectar com o corpo. Então deixa eu te falar algo, meu irmão e minha irmã. Coloque algo no seu coração. Talvez você esteja aqui ouvindo e se identifique com isso. Deixa eu te dizer, Deus tem um plano para você. Deus tem um tempo certo, tem um líder certo, tem uma célula certa. Deus não erra, não se atrasa e não se engana. Você crê nisso? E olha só, por que isso é muito importante? Porque se eu negligencio como Deus age, eu negligencio a conquista que Deus tem para mim. E Deus já estabeleceu algo no reino do Espírito. E o que Ele estabeleceu? Que o número 1 é um número muito pequeno para se atingir a grandeza. Tem um autor, John Maxwell, que fala isso. Que o número 1 é muito pequeno para se atingir a grandeza. Qual a prova bíblica disso? Jesus Cristo nessa terra tinha uma equipe, andou com os seus, ele tinha uma equipe mais próxima que era 3, tinha os seus mais chegados que eram 12, tinha uma equipe maior de 70, ou seja, Jesus Cristo, tudo que ele fez aqui em nome do Pai, ele fez conectado com uma equipe, ele fez conectado com um corpo, ele fez conectado com a comunidade da fé, ele não andou sozinho. Então entenda isso e grave no seu coração, que conquistas sem conexão, elas são ilusão, com prazo de validade. Porque muitas vezes o que te faz permanecer firme não é a força, não é o quanto você consegue, mas é o quanto te apoiam. E fazendo rebobinando a minha história para chegar aqui, e quantas coisas aconteceu, e a maior parte das vezes em que eu tentei, e o meu coração, ele se envolveu com o sentimento de desistência, o que me fez permanecer, não foi a minha força interior, não foi o meu pensamento, não foi a minha fé, foi alguém falar para mim, falar, estamos juntos, conta comigo, tudo vai ficar bem. Você permite que alguém fale na sua vida? Ou você ainda é daquele lobo solitário que tenta conquistar tudo de forma individual? Olha para quem está do seu lado aí. Será que alguém que pode falar um glória a Deus por você estar aqui? Fala assim, obrigado por você ser igreja comigo. Vira para o outro irmão e fala assim, obrigado porque você faz parte da minha conquista. Muito obrigado, Samuel. Você foi uma bênção na minha vida, viu, meu irmão? E aí, irmãos, olha só, Jesus, ele fala algo muito importante para nós. Projeta para mim, por favor, Mateus capítulo 26,
versículo 41. Olha o que Jesus fala. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus fala, vigiem e orem. O orar para a gente é algo que você de alguma forma já está habituado. Então nós oramos ao acordar, nós oramos nas refeições, nós oramos quando nós temos problema, nós oramos para conhecer a vontade de Deus, nós oramos porque vai ter encontro com Deus. Fala assim, o encontro com Deus vai ser poderoso. Então nós oramos pelo encontro. Nós fizemos um projeto para os 21 dias de jejum, com live de oração. Nós orávamos todos os dias, nos 21 dias. Você ora lá na live com o pastor Wilson às 7 horas da manhã, amém, irmãos? Então percebe, a segunda parte é algo que nós, de certa forma, estamos muito habituados a fazer, a orar. Mas e o vigiar? O que significa vigiar? E o entendimento precisa estar correto, porque às vezes para você, vigiar é só ficar ali, cuidando de perto, cerceando, olhando a criança para não se machucar. Mas o vigiar que Jesus usou, é uma palavra no grego, que significa, a palavra original no grego é gregório, significa ter uma atenção rigorosa, ter uma atenção plena, ter uma atenção completamente conectada, de forma contínua. Então, o vigiar esteja atento o tempo todo. Não uma atenção humana e natural, mas esteja com o seu espírito atento àquilo que você está fazendo. Esteja aqui nesse culto com o seu espírito atento. Quando você vai orar, esteja com o seu espírito atento. Quando você vai ler a palavra, esteja com o seu espírito atento. Quando você conversa com alguém, esteja com o seu espírito atento. O que Deus quer fazer hoje na sua vida? Qual que é a vontade dEle? E a segunda parte, orar, para nós é muito comum. Mas muitas vezes nós estamos distraídos, e nós nos distraímos dentro do corpo. Nós nos distraímos dentro da família, nós nos distraímos dentro da comunidade de fé. Talvez você passou por aquela porta, se conectando no corpo de uma forma muito humana, muito natural, muito cotidiana. Domingo, 9 horas da manhã, a gente se encontra onde, irmão? Fala assim, no culto. É hábito, faz parte da rotina. Mas quando eu não estou atento, eu faço sem expectativa, eu faço sem percepção, eu faço sem entender o que Deus quer fazer na minha vida hoje. Então vigia, fique atento, esteja com uma perspicácia apurada, porque a atenção, irmãos, ela vai te eliminar de muitas dificuldades. Um tempo atrás aí eu achei muito interessante. Estava parado, fui deixar as crianças na escola, estava parado no farol, e veio uma pessoa, o celular, andando assim na rua. Irmãos, o farol estava fechado. E aí ela andando, o farol abriu, e eu olhando. De repente ela atravessou a rua. Aí ela se deu conta onde ela estava. Deus falou comigo naquele momento, que o problema não é a falta de atenção. Porque ela não estava com falta de atenção. Ela estava atenta no lugar errado. Ela estava muito atenta ao celular. E completamente desconectada tudo ao seu redor. Qual foi o resultado? Quase morte. Quantas vezes você está atento em distrações e desatento para aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Quantas vezes você está atento em coisas pormenores e completamente desatento naquilo que realmente importa? Você está atento na dificuldade que tem a tua célula e desatento naquilo que Deus quer fazer por meio dela. Uma vez eu estava ministrando, a palavra foi uma bênção, e aí terminou, desci, nós estávamos no prédio da Casa Verde, se eu não me engano. Aí teve um irmão que me procurou, pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, claro. E eu com muita expectativa, porque achei que ele ia falar do que Deus marcou. Na palavra, o Senhor falou uma fala, eu fiquei em dúvida. O Senhor falou, atônitos
ou atônicos? Porque eu acho que o senhor falou a palavra errada. Irmãos, eu olhei assim, acho que ele viu no meu semblante, o de maracujá, murchei. Eu falei, eu não sei o que eu falei, irmãos. Irmão, não sei. Mas provavelmente eu devo ter falado errado. Porque se eu tivesse falado certo, não tinha chamado a sua atenção. Me perdoa. Mas eu fui embora tão triste. Porque provavelmente ele ficou a palavra toda. Falou certo ou falou errado? 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 Atento a isso, mas desatento no que Deus queria produzir nele, através da palavra, ou através até do meu erro. Porque será que Deus não queria produzir nele uma oportunidade de desapegar de coisas que são menos importantes? Então, o Senhor Jesus nos disse, vigia e ore, esteja atento e ore, perceba e ore, discirna no seu espírito e ore, porque é isso que eu e você precisamos para viver uma vida de conquista dentro da família que Deus te deu. Você está como alguém que está atento aqui ou ainda está meio disperso? Se você estiver atento, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Na prática, o discernimento, ele vai te ajudar antes da queda. Então, quando eu percebo, eu corrijo a rota antes que o problema aconteça. Muitos irmãos, dentro do corpo, eu esfriei, eu estou desanimado. É fruto, é problema. Mas quando você discerne, você percebe aqui, antes do coração ficar gelado, caiu 2 graus de temperatura, você já percebe aqui. Opa, deixa eu ajustar para evitar queda. Deixa eu corrigir para ajudar a queda. Mas o desatento, ele só percebe no problema. Só que o fruto todo mundo vê. O fruto está lá. A raiz, só quem está atento. Então eu quero te inspirar a ficar atento naquilo que Deus quer fazer. Então, se nós olharmos para isso, uma vida vigilante, uma identidade de conquista, entender que tem desafios, é uma caminhada, é uma jornada para levarmos a viver uma vida de comunidade. E é aqui que eu quero chegar na minha palavra. Qual que é o papel dessa vida de comunidade na conquista que Deus me deu? E eu quero trazer como exemplo a vida de Gideão. Gideão foi um homem que ele foi encontrado por Deus num cenário muito complicado. Num cenário de medo, num cenário de escassez, num cenário de dificuldade. Gideão foi encontrado por Deus isolado, trabalhando sozinho, para não ser achado. Desconectado, vendo um grande problema, mas completamente fora do seu senso de responsabilidade. E é aqui, no momento de desqualificação, no momento de falta de força, que Deus encontra Gideão. E talvez você esteja nesse lugar na sua vida, vivendo exatamente um momento de limitação. Mas eu quero profetizar que Deus, ele te encontra no momento da limitação, mas ele não vai te deixar viver nela. Assim como foi em Gideão. Deus achou ele nesse lugar, mas falou, meu filho, o que eu tenho para você é muito maior e muito mais poderoso do que isso. E assim diz o Senhor sobre a sua vida. A sua limitação não define o chamado e o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua casa e sobre a sua família. E é nesse cenário que Deus encontra Gideão. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Projeta para mim, por favor, Juízes, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 14, por favor. Juízes 6, do 12 ao 14. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Irmãos, olha que poderoso.
o povo de Israel foi levado cativo, estava sofrendo opressão. Gideão, naquele caos, Deus aparece e fala: homem valente. Porque o que Deus enxerga não é um cenário humano, Ele está sobre isso. O que Deus enxerga é propósito. Então Deus ignorou completamente as lamentações de Gideão. Deus não está preocupado com as suas lamentações. Deus está preocupado com o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. E neste momento, o chamado de Gideão é individual. Ele fala assim: vai lá e livra o povo. Mas a missão, ela é coletiva. Porque Deus não falou para Gideão resolver, Ele falou: você vai pegar uma nação coletiva e vai tirar desse lugar, dessa posição de sofrimento. Ou seja, um propósito que é individual, ele nasce junto com uma missão coletiva. Não dá para você fazer sozinho, Gideão. Nós acabamos de ver no Videira News, que este ano, a Videira de São Paulo vai batizar 10 mil pessoas. Amém, irmãos? Foi um propósito que Deus estabeleceu sobre a vida do pastor Wilson. Mas a missão, ela é coletiva. Eu e você precisamos nos envolver nisso. Porque quando a gente se envolve nisso, olha a vida de comunidade acontecendo. Foi o que aconteceu com Gideão. O chamado é individual, mas a missão não é. A missão é coletiva. Vai lá, não vai sozinho, não vença sozinho, não luta sozinho. Vá e livra Israel. Alguém aqui faz parte de uma célula? Você que faz parte de uma célula abençoada, dá um glória a Deus. Aleluia. Então essa missão, a sua célula está envolvida nisso. Essa missão não é uma missão sua de um lobo solitário, mas é de um grupo apaixonado pelo Senhor. E o erro de muita gente é interpretar a jornada como uma jornada independente. Deus me chamou, Deus falou comigo, então eu vou. Se você for sozinho, você vai morrer, querido. Porque ainda que o chamado é sobre você, existem recursos necessários para o chamado que não estão sobre as suas mãos e nem vão estar. Mas vão estar nas mãos que o Senhor conecta junto às suas. Entende? Irmãos, quando eu olho para mim, eu percebo tantas inabilidades. E aí às vezes o meu coração gela. Mas eu começo a olhar para o lado. E eu vejo que as pessoas que Deus conecta a mim sempre têm habilidades diferentes das minhas. Nossa, eu não sei fazer isso. Você sabe, vem aqui. Você sabe, vem aqui. Vamos fazer junto e a gente conquista junto. Esse é o alvo de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender, quando Deus estabelece o propósito, Ele não valida o isolamento. Foi a primeira coisa que aconteceu com Gideão. Ele estava isolado. Deus estabeleceu o propósito e invalidou o isolamento. Falou para Gideão: você junto com o povo de Israel, mesmo que ele estava sozinho malhando trigo no lagar. Então Deus falou: sai daí, sai desse lugar, sai dessa condição e vai caminhar junto com o povo. Essa foi a primeira condição. A segunda condição, vamos ler um pouco mais longo agora, Juízes capítulo 7. Nós vamos ler do 2 ao 7. Juízes 7, do 2 ao 7. A versão que eu estou usando, acho que é a Almeida Revista Atualizada. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. O povo era em 32.000, amém? O primeiro corte de Deus: quem é tímido e medroso, pode voltar para casa. Amém? Você é Gideão, fala assim: aleluia. Mas fala um aleluia como um vencedor. Fala aleluia. 32.000 contigo, dando aleluia, amém? Vou fazer um parênteses, vamos entender o texto. Você lembra na época de escola? Eu não sei como que foi a tua época da minha escola. Mas na minha época de escola era assim, tinha briga. E a briga era no final da escola. Vou te pegar na saída. Era assim, Nas, com você?
Eu vou te pegar na saída. Então tá bom, vai te pegar na saída. Aí na saída juntava a galera para ver a briga. Briga, 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 briga. Quando você olhava para trás e a tua galera estava lá, irmão, eu sou baixinho, sempre fui assim. Eu fui, na verdade, pior do que eu sou hoje. Mas com a galera atrás, venha, te pego na saída. Não era assim, irmãos? E quando a galera não ia? E quando a galera do outro era maior que a sua? Aí você olhava para trás, não vai dar. Lembra disso? Então você é Gideão. Briga no final da escola, 32 mil. Mas Deus fala com você. Lembra? Tá atento? Eu acredito que Gideão, no mínimo, tinha orado. Mas ele precisava ficar atento também. Ó, quem for medroso e tímido, pode voltar para casa. Deus falou com Gideão, fala para o povo. O que você imaginava da sua galera? A sua galera, irmãos. O que você imaginou dessa galera? Quantos iam sair? Nenhum. Aí ele olha, 22 mil saem. Ficaram 10 mil. Fala, ainda tem 10 mil. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Fazei-o descer as águas, e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a lamber as águas. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. De 32 mil vira 300. É assim que Deus joga. E Deus falou por que ele fez isso. Ele falou que a glória era dele. Quem ia vencer a batalha era ele. Ele estava no controle. Ele estava sobre toda e qualquer situação. Não confie no seu exército. Não confie nas suas habilidades. Não confie no seu número. Não confie em nenhuma outra coisa que não seja quem eu sou, o meu caráter e a minha palavra, disse o Senhor para Gideão. Começou um teste de fé. E esse teste de fé é meu e seu todos os dias. Então, cuidado, porque muitas vezes, irmãos, o que Deus fez aqui? Ele reduziu o número, mas ele preservou uma comunidade. Ele preservou uma comunidade que tinha tudo em comum. Deus, ele não reduziu o número apenas, ele preparou o ambiente. E muitas vezes, eu e você temos dificuldade nessa vida coletiva de permitir Deus preparar o seu ambiente. Porque nós confiamos em algumas coisas. Nós confiamos na superioridade. Então, quem tem mais, normalmente vence. Quem é mais forte, normalmente vence. Quem é mais habilidoso, normalmente vence. O que Deus falou não é assim que eu luto. Eu luto com pessoas que estão alinhados. E não com uma multidão. Multidão é só número. Mas alinhamento de fé, de visão, de fala e de propósito é o que garante o cumprimento da promessa. Foi isso que Gideão fez. Então eu quero te fazer um alerta muito grande. Cuidado, porque às vezes Deus pode estar mexendo no teu ambiente. Cuidado, porque Deus ele não está só tirando pessoas da sua vida, mas Ele está preparando o seu ambiente para um ambiente de conquista. Permita, seja sensível, esteja atento, lembra? Faz assim, esteja atento. Porque Deus não remove pessoas, Deus prepara ambiente. Ah, mas isso foi específico para Gideão, é claro que não. Jesus, ele chega num lugar onde um pai implorou porque uma filha estava doente. Quando Jesus chega lá, a galera fala, não precisa mais, não tem mais o que fazer, ela morreu. É caos, ela morreu. Jesus faz o quê? Tem muita gente aqui. Sai todo mundo. Entra João,
Entra Pedro e entra Tiago. Igualzinho Gideão. Ele não está tirando pessoas, ele está preparando um ambiente de fé que precisava ter naquele lugar para o milagre acontecer. Porque como é que Jesus ia orar? Senhor, ressuscita. E tem alguém falando assim, não funciona mais. Já está gelada. Está morta. Como é que fica a sua fé? Quando tem um furinho, um dreno lá, tirando aquilo que você crê. Como é que tem? Alguém já passou por essa situação? Está difícil e ainda tem um enviado que fala, não vai dar certo. Não vai conseguir, não vai acontecer, não vai beber. Aí o teu líder de célula fala, vamos evangelizar em tal lugar. É loucura, é exposição, é desconfortável. E aí você fala, mas aqui lá, mas será que vai ter gente? Será que vão vir? O dia é difícil, aquela coisa toda. Aí você olha o líder de célula igual uma uva passa, murcho, porque drenou todas as convicções que ele tinha. Quando o que ele precisava era de um ambiente de fé. Ambiente de fé. Fala assim, ambiente de fé. Eram 300, mas olha que interessante. Esses 300 estavam atentos, estavam separados, estavam alinhados com a direção de Deus. E eles tinham certeza que ia acontecer. Que loucura. Irmãos, como alguém de 300 tem coragem de enfrentar um exército de mais de 100 mil. Ou eles eram kamikaze, ou dentro deles tinha uma certeza que Deus não ia desamparar. Eu prefiro andar com quem tem certeza que vai acontecer. Os irmãos que andam comigo sabem, de vez em quando sai umas loucuras. Se está comigo, vamos. Se não quer, não me atrapalha. A Meire está aqui, coitada, vou pedir perdão diante da Meire, da igreja. Estávamos num caos. E aí veio a Meire, minando a minha fé. Eu também estava em pressão. Eu falei assim, não me atrapalha. Você está aqui para ser uma bênção e resolver problema. Não seja um problema. Vai e resolve. Foi ou não foi, Meire? Resolveu, né? Aleluia. Percebe? Para andar com Gideão, você tem que se fazer parte dos 300. Olha para o seu irmão e fala assim, você é um dos 300? Se ele falar que não, você já põe a mão na cabeça e fala, vai ser em nome de Jesus, porque não tem opção. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não trabalha com multidões desajustadas, mas também não trabalha com isolamento. Então, entenda, Ele te colocou num lugar, Ele te plantou aqui nessa igreja, Ele te plantou numa cela, sejam 300 aonde você estiver, amém? Olha só que interessante, quando Deus fala para Gideão, Ele fala o seguinte, Gideão, vai, e eu vou ferir os midianitas diante de ti, como se fossem um. O que Deus fez? No olhar da fé, Ele reduziu um problema gigantesco, insolucionável, impossível de ser resolvido, reduziu para um probleminha, é um. Então eu imagino, eu interpreto dessa forma. Se não fizer sentido, joga no lixo. Que Gideão está aqui, com seus 300. Quando ele olha para os midianitas, ele não vê milhares. Ele vê um. Foi isso que Deus falou. Vou ferir eles diante de ti, como se fossem um. Aí Gideão olha para trás, 300. Olha para frente, um. Olha para trás, 300, fala, vou acabar com esse problema. Então, além de dimensionar, ele ajusta a fé de Gideão. Ele coloca uma ótica celestial. Vamos olhar para o nosso desafio, 10 mil, amém? 10 mil é um número grande, amém, irmãos? Mas olha como se fosse um. Quem você vai batizar? Foi o que o Senhor fez com Gideão. 10 mil é muito. Mas quando eu olho para um, irmão, só aqui nós já estamos com quase 1000 batizados. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus troca a ótica para uma ótica celestial. E a terceira coisa que acontece, projeta para mim ainda no capítulo 7, do versículo 20 ao 22. Assim, tocaram as 3 companhias
as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sitá, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabaté. Difícil, né, irmãos? Agora fica inegável que a estratégia não depende de força humana. O que eles usaram? Tochas, cântaros e trombetas. Tochas, cântaros e trombetas não vence guerra, não vence batalha, não derrota exército. Mas o Senhor sim. Ou seja, aqui Deus deixa completamente claro o poder da unidade. Então, o terceiro ponto, a vitória ela acontece pela unidade e não pela força individual. Lembra, o chamado individual conecta uma missão coletiva que vai lá no fundo para uma vitória que é estabelecida através da unidade. Como que aconteceu? Os 300 homens quebraram o cântaro, tocaram a trombeta, e os mais de 100 mil soldados do exército inimigo começaram a se matar entre si. Olha o Senhor agindo. Olha o Senhor agindo pela unidade. Olha o Senhor agindo e desqualificando toda e qualquer força humana. Então o que eles fizeram? Eles agem juntos, eles falam a mesma coisa, eles executam ao mesmo tempo. Não tem destaque individual. Não tem. Não tem no meio do caminho alguém que fala: eu acho que não dá certo tocar a trombeta aqui não. Mas em vez de tocar a trombeta, vamos tocar o bumbo da bateria. Bom, bom, bom. O que tem que fazer? O que o Senhor está conduzindo? Estou atento, estou sensível. É trocar a trombeta? Vamos soprar. Vamos tocar a trombeta. É falar? Vamos falar. É pregar o evangelho? Vamos pregar o evangelho. É orar? Vamos orar. Porque pode não fazer sentido humano e nem precisa. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Cuidado, que muitas vezes o milagre não acontece na sua vida porque você restringe o poder de Deus à lógica humana. Não faz sentido, então não consigo fazer. Deus é maior do que o seu intelecto. O dia que você se permitir abrir mão disso e estiver atento e conduzido, você vai experimentar de milagres poderosos. É só troca a trombeta, quebra o cântaro. Pelo Senhor e pelo Gideão, vamos vencer essa batalha. Trocar trombeta às vezes é só dar um glória a Deus. Trocar trombeta é só dar um aleluia. Trocar trombeta é ser permitido e governado e saber: Senhor, eu estou aqui para falar a mesma língua. Amém? Estamos caminhando já para o final. Eu queria que a equipe de louvor subisse. Só que às vezes, irmãos, você pode pensar que essa experiência, ela se restringiu a esse povo, a essa comunidade de fé, que foram os 300. Mas quero que você se lembre de algo. Quando nós lemos Atos 2, nós vemos o testemunho vivo do início da igreja primitiva. Olha a lógica que acontece. Em Atos 2, no início, acontece Pentecostes. Todos estão reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa, crendo. Vem um som como de um vento e enche todos naquele lugar. Todos são revestidos de poder. Todos experimentam de uma experiência sobrenatural. Pentecostes acontece lá em Atos 2, início do capítulo. Depois de Atos 2, quando você vai transcorrendo a história, mais ou menos no meio do capítulo, você vê Pedro pregando. Primeiro, eu sou revestido de poder. E aí Pedro prega. Em uma pregação, mais de 3.000 pessoas se convertem.
cheios do poder, a palavra é liberada, acontece a conversão. Com essas 3.000 pessoas convertidas, começa a igreja primitiva, porque agora a gente tem que se organizar, agora a gente tem que começar a se conectar, agora precisa de uma estrutura, precisa de um corpo. E junto com o corpo, começam os desafios. Atos 2, do versículo 42 ao 46, diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia do povo. Vou parar aqui no louvando a Deus. Olha que poderoso. Primeira coisa que a gente observa na igreja primitiva: eles perseveravam. Por que você tem que perseverar, meu irmão? Quais são as situações da sua vida que te levam a ter uma atitude, um comportamento de perseverança? Você precisa perseverar quando tem resistência. Você precisa perseverar quando vem vento contrário. Você precisa perseverar quando vem desafios, quando vem gigantes. Então, se eles perseveravam, tinha problema. Igreja também é conhecido como família. Eu não sei como é a sua família, mas a minha, que eu estou construindo na minha casa, e nem aquela que eu vim, não é família doriana, é família de verdade. Família de verdade, ela é feita por pessoas imperfeitas, que tem limitações, que tem muitos desajustes, tem algumas virtudes, mas uma família tem algo em comum: o amor. Na minha família, a gente tem um monte de problema. Tem coisa que eu não concordo com meu pai, que meu pai não concorda comigo, que eu faria diferente, que a minha mãe é assim. Mas nós perseveramos, porque tem algo muito maior do que isso, que se chama amor. O amor resolve tudo. Não resolve tudo, mas é o combustível necessário para perseverar, para olhar para as dificuldades e saber que elas são pequenas, que elas são insignificantes, por maior que elas possam parecer. E eles perseveravam todo dia. Deus te conectou numa família maior, chamada Videira Barra Funda. Amém? Uma família imperfeita. Por que a nossa família Videira Barra Funda é imperfeita? Porque se ela fosse perfeita, cadê a glória de Deus? Cadê Deus? Se fosse com 32.000, o povo ia se gloriar. Na família Videira Barra Funda, nós não temos os melhores pastores. Nós temos pastores que sangram. E sabe o que é pior de tudo? Você não veio aqui para me ouvir hoje. Você veio para ouvir o pastor Ricardo, eu também vim para ouvi-lo. Mas na nossa família a gente tem que dividir ele. É assim. E aí, é o que tem para hoje. É isso. E Deus vai se mover. Na Videira Barra Funda, os nossos líderes são desqualificados e despreparados. Às vezes fala até problema. Não é? Quantos líderes de célula tem aqui? É difícil, né, irmãos? Liderar, né? Irmãos, eu ainda sou líder de célula.
Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, na semana que vem estou multiplicando a minha liderança, levantando um casal abençoado. Vai liderar melhor do que eu, glória a Deus por isso. Mas vai ter também os seus desafios, porque também são imperfeitos. Mas foi a família que Deus nos deu. E é dentro desse lugar que eu preciso perseverar. Por que eu tenho que perseverar? Porque é na família que estão os recursos que eu preciso. É nessa família. Irmãos, eu lembro que eu casei e a gente comprou um apartamento pequenininho, lá que tinha 46 metros quadrados nosso apartamento. E aí, lá foi onde nasceu a Manu. Só que os meus pais moraram na mesma casa a vida toda. Então a minha cabeça é: compre um cantinho e lá você vai viver a vida toda. Glória a Deus por isso. Só que entrou a família. O pastor Ricardo falou: tá louco? Como é que você vai criar 2 filhos aqui? Deus tem mais para você. E eu comecei a acreditar, não no que Deus tinha mais, porque Deus não tinha falado comigo, mas eu comecei a acreditar no que a família estava falando, estava me espetando. Porque para eu sair de lá era desconfortável. Estava organizado, estava ajeitadinho, as finanças controladas. Aí eu decidi crer. Mudamos de casa. E aí fomos mudando. Aí moramos numa casa muito legal. Aí o pastor Ricardo foi lá visitar a gente. Irmãos, diante de Deus, ele fez isso aqui, ó. Entrou na casa, assim, ó. Olhou. Foi na cozinha, olhou. Foi no quarto. Sala. Achei que era melhor, Rodrigo. Irmão, lembra o que acontece na família? Você acha que eu fiquei feliz com o meu pastor? Eu falei: miserável. Aleluia, pastor bendito, abençoado, que o Senhor me deu. Fiquei com raiva, porque eu estava muito feliz. Eu tinha acabado de mudar. Aí ele foi para a varanda. Uma varandinha assim, ó. E aquele ali da frente? Eu falei: pastor, aquele da frente não dá. Como é que não dá? Se Deus te colocou aqui, é para você olhar ali. Todo dia sai aqui na varanda e falar: profetiza, é aquele apartamento, é aquele apartamento. Pastor, aquele apartamento é quase 3 vezes o valor do meu, e esse aqui já está aqui. Profetiza. Irmãos, na primeira semana que eu mudei para o lugar que eu achei que era onde eu ia morrer. Você está entendendo? Olha o corpo. O corpo vai me ajudar a estar sensível às conquistas que Deus tem. E eu me lembro que a minha visão assim, ó, era um apartamento que tinha uma churrasqueira e tinha uma árvore. Eu fiz o que o pastor Ricardo falou. Profetizando, 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 profetizando. Eu não mudei para o apartamento da frente, mas eu mudei para um outro, maior do que aquele. Tinha uma churrasqueira e eu tenho uma jabuticabeira na varanda da minha casa, acredita? Por que isso aconteceu? Não foi pela minha fé. Não foi. Eu não enxergava, eu não cria. Foi porque o corpo me espetou. Essa espetada dele na minha vida não foi confortável para mim, irmãos. Eu me senti atacado. Mas quando eu persevero, olha o que acontece. Já mudei de lá. Esse eu já nem estou, mas já estou em outro apartamento. Completo 13 anos de casado esse ano. Nós já moramos em 5 casas diferentes. A minha natureza era estar lá na primeira. Mas o corpo me apontou que a vontade de Deus para mim não era aquela. Então, o Cacá está aqui, ó, na minha frente. Estava confortável. Do nada, o Cacá vira para mim e fala: eu tô te vendo com um carro que não precisa de chave para ligar, apertar o botão para ligar. Eu falei: tá maluco? Comprar carro? Aconteceu uma situação numa dessas trocas de apartamento. O proprietário colocou uma multa. Se eu não cumprisse, ele colocou, eu falei: fique em paz, pode colocar. Quando você quiser, pode colocar. Ele não cumpriu.
E a multa que ele colocou, aleluia, me abençoou. Só que ele não tinha dinheiro para me pagar. Estava no contrato. O marido era dono de uma loja de... Posso te pagar em carro? Olha o botão lá. Aleluia. Olha o corpo. Olha o corpo. Você está entendendo? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Só que a Bíblia diz que eles perseveravam, mas não perseveravam de qualquer forma. Eles perseveravam unânimes. Unânimes. O que é ser unânime? Ter tudo em comum. Falar a mesma língua. Ter o mesmo coração. Ter a mesma disposição mental. Ter o mesmo espírito de fé. É isso que Deus tem para nós. Eu queria orar por duas direções. Eu queria que você ficasse de pé. Porque quando Deus ajustou a equipe de Gideão, quando ele removeu os 22.000 que eram medrosos e tímidos, quando ele removeu mais não sei quantos que beberam como cachorro, lamberam a água, o que Deus estava fazendo? Ele estava separando as pessoas certas, para o lugar certo, para o tempo certo. E eu quero que você entenda algo. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você é a pessoa certa, para o tempo certo, para o lugar certo, para uma conquista certa. Amém? Mas isso precisa ser uma verdade no seu coração. Eu nem sei como fazer esse apelo, irmãos. Eu não sei nem como terminar essa palavra. Mas eu sinto que a gente precisa se posicionar. Se posicionar. Quantas vezes na minha vida eu percebi que eu distraí com outras coisas, e eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, mas eu não tinha mais me tornado a pessoa certa. O que é a pessoa certa? É a pessoa que permanece unânime. Você está num lugar, você está numa célula, você está numa igreja, você está num corpo. Qual é a sua função neste corpo, nesta igreja, para este tempo, para esta conquista? Porque se a sua função era como eu comecei a minha conversão, só vim para o culto, e querido, venha para o culto, ouça. Mas eu creio que Deus estabeleceu a Videira Barra Funda não como uma igreja de espectadores, mas como igreja de bons ouvintes que praticam. Eu escuto e eu pratico. É esta igreja que Deus nos estabeleceu. E eu queria que você tivesse um posicionamento. Falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui além da minha timidez. Eis-me aqui além das minhas limitações. Eis-me aqui além das minhas dificuldades. Eis-me aqui. Eu quero estar atento e sensível. E eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero avançar, eu quero conquistar, eu quero viver em corpo.